Olá, eu sou o professor Avelino Júnior e eu estou ministrando aulas de História do Direito e Direito Romano para as turmas do primeiro semestre C e D do curso de Ciências Jurídicas da Universidade de Taubaté. Hoje nós vamos continuar a nossa aula número 8, parte 6, onde nós estamos tratando do período romano. Especificamente, iniciaremos hoje o terceiro período romano. O período vigorou desde a criação do Corpus Iuris Civilis do imperador Justiniano até o fim da Idade Média. Em 527 anos depois de Cristo, o imperador Justiniano ele subiu ao trono em Constantinopla e iniciou uma ampla reforma da obra militar e legislativa, nomeando uma comissão de 10 membros para compilar, para juntar todas as constituições imperiais vigentes na época. E em 529 depois de Cristo, estava pronta e foi intitulada essa obra de Novus Justinianus Codex, isto é, o novo código do imperador Justiniano. Observa que nós não estamos mais em Roma, já estamos em Constantinopla. E no terceiro período começa a vigorar uma série de legislações. E o imperador Justiniano, já que tinha elaborado esse novo código dele com as constituições imperiais, ele resolveu também elaborar um corpo do direito civil, intitulado de Corpus Iuris Civilis, resgatando e readaptando a criatividade e a tradição jurídica romana desenvolvidas nos 1200 anos precedentes. E esse Corpus Iuris Civilis, que é o corpo do direito romano, ele compreendia em 4 livros: o Código, o Digesto, também chamado de Pandectas, as Institutas e as Novelas. Vamos entender o que era o Código. Ele era uma compilação de todas as leis. No texto, destacava a fé do imperador Justiniano em Cristo e também tinha as fontes do direito, senatus consulto, resposta dos prudentes, edito do magistrado, são as origens. E também tinha o direito ao asilo, as funções dos agentes imperiais, como funcionava o processo, o direito privado, o direito penal, o direito administrativo e o direito fiscal, o tributário. Todas as leis estavam descritas neste livro denominado Código. Talvez seja por isso que hoje nós falamos, vamos ver o Código Civil, o Código Penal. Hoje nós separamos os códigos, mas o código, na sua natureza, ele originou de um dos livros do corpo do direito civil do imperador Justiniano. O segundo livro é o Digesto, também chamado de Pandectas. Foi a junção de fragmentos dos jurisconsultos clássicos, isto é, os doutrinadores da época que sempre estavam dando opiniões jurídicas. A união deles foi muito importante. Por quê? Qual era o objetivo? O objetivo era compilar e acabar com as incertezas e confusões provocadas pelo grande número de obras e opiniões dos jurisconsultos. Todo mundo dando opinião, chegou uma hora que uns achavam que um item era correto e outro certo. Essa quantidade imensa de opiniões gerou dúvidas, incertezas, então resolveram unir tudo em um livro chamado Digesto. Como exemplo, nós podemos citar os princípios do direito, onde tantas pessoas filosofarem e escreverem, já reorganizou e criou-se quais são os princípios do direito, como que os juízes devem julgar as causas, já descreviam como eram as coisas, o penhor
que é o indivíduo que deixa algum objeto para garantir o pagamento da dívida que ele iria contrair, os testamentos e a sucessão universal, tudo isso, de tanto dar opinião, juntou tudo e criou o digesto. Muito bem. O outro livro do Corpus Iuris Civilis eram as Institutas. Constituía esta instituta de um manual de estudo dedicado à juventude que desejava estudar as leis. Imagine naquela época você ter alguém que cria um manual prático para o jovem entender o direito. São mais simples que o digesto, quer dizer, não tem tanta teoria complicada, mas é muito mais teórica do que o código. Portanto, seria a instituta para entender e estimular o estudo do jovem. Apresenta noção geral do direito, as definições do que é uma coisa, do que é outra, as classificações que tornavam o estudo do direito mais atraente para o jovem. Abordavam sobre pessoas, coisas, ações, pátrio poder, o casamento, a adoção, a tutela, a servidão. Servidão é a servidão de passagem, o usufruto, a doação, o herdeiro, obrigação, compra e venda, locação, roubo de bens, injúria, fiança. Olha quanta coisa que estava descrito no manual para a juventude romana. E o quarto livro eram as novelas. O imperador Justiniano, mesmo após a edição do Códex, do novo Código Justiniano, ele continuou a editar outras constituições imperiais. Então, essas novas constituições imperiais deu-se o nome de novelas. A maioria dessas novelas, dessas constituições imperiais, eram editadas em língua grega e continha reformas fundamentais, como no direito hereditário e matrimonial. Observem que coisa interessante, nós já tivemos o sacerdote egípcio Maneton, que traduziu a lei mosaica em grega, na língua grega, e agora nós temos ao direito romano as novelas, as novas constituições imperiais também sendo traduzidas em grego. Uma coisa muito interessante é você vir lugar que naquela época vislumbrava sempre a língua grega como base do direito também e no direito ocidental. Ok? Então assim nós terminamos o terceiro período romano. E a partir de agora, nós podemos dar como encerrado essa parte da história do direito e mais para frente nós vamos conhecer a estrutura básica do próprio direito, inclusive com outras disciplinas que irão tratar especificamente das suas origens. Portanto, nesse curso de História do Direito e Direito Romano, eu tenho certeza absoluta que você, meu aluno, está entendendo e conseguiu entender como o direito evoluiu desde o Código de Ur-Nammu, passando pelo Código de Hammurabi, indo para a legislação mosaica, caminhando pela Grécia e chegando até Roma, com o direito romano. Essa base, essa evolução, na realidade você vai observar que temos muito disso aqui no Brasil. É por isso que durante as minhas aulas e os trabalhos apresentados, sempre eu pedi para vocês compararem o que aquela legislação antiga tinha a ver com a comparação com a legislação brasileira. Espero ter contribuído com você, meu aluno, que está iniciando o estudo do direito no primeiro semestre do curso de Ciências Jurídicas da Universidade de Taubaté. Até a próxima!